Coríntios 6:8. Por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros. Então aqui ele fala sobre a forma que a gente vai ser tratado pelas pessoas e que as pessoas não vão entender quem nós somos. Muitas pessoas vão julgar a gente, né? Sendo servo de Deus, as pessoas vão pensar que a gente deveria ser uma coisa que nós não somos. E no outro lado, as pessoas vão pensar que nós somos mais do que realmente somos, né? A gente tem os dois lados aqui. Ele fala honra e por desonra, difamação e por boa fama. Tem pessoas que vão falar: você não é um servo de Deus, você não é o que você está querendo mostrar para as pessoas. Eles vão falar que nós somos mentirosos. Eles podem falar muitas coisas contra a gente. E sendo servo de Deus, isso vai acontecer. Mas pode ser que as pessoas falam bem também e melhor do que nós realmente somos. Eu sei que eu sou um pecador. Se alguém falar que eu sou espiritual, que eu sou um homem bom, que eles podem falar muitas coisas boas, eu posso começar a acreditar e começar a ficar orgulhoso. Também é um perigo. Existe o perigo nos dois lados. Então a gente tem que tomar cuidado para ouvir de Deus quem nós somos. A Bíblia mostra quem nós somos. Por isso que ele fala o que ele fala em versículo 7. Aqui em verso 8, a gente sabe que as pessoas vão falar: a verdade nós achamos na palavra. Voltamos para a palavra da verdade para entender quem nós somos e não dependemos do que as pessoas falam. Porque quando tem alguém falando bem, a gente começa a ficar orgulhoso. Quando tem alguém falando mal, a gente quer desistir. A gente pode acreditar em tudo, a gente pode nunca saber quem nós somos realmente. A gente fica mudando quando dependemos das pessoas. Então, às vezes, como servo de Deus, a gente vai receber honra maior do que a gente merece. Às vezes como servo de Deus, a gente vai ter desonra, mas nas duas coisas nós temos que voltar para a palavra e saber que nós somos em Deus, para não perder o equilíbrio, né? A gente tem que ter equilíbrio em saber quem nós somos em Deus e não deixar as pessoas falar para a gente quem nós somos. Tidos por enganadores, sendo verdadeiros. A gente tenta saber quem nós somos e ser verdadeiro. Eu preciso levar a mensagem de Deus, mas eu não sou perfeito. Mas as pessoas podem falar que eu sou um enganador. Eu estou aqui para enganar, para receber alguma coisa, para tirar vantagem nas pessoas, porque eu quero dinheiro, porque eu quero enganar, eu quero levar uma mentira. As pessoas vão falar isso. A gente tem que estar preparado para a mensagem do mundo. Eles não gostam da nossa mensagem, eles não gostam do nossa forma de viver, e por causa disso a gente não vai ser sempre aceito. Mas nós temos que viver como verdadeiros. Versículo 9, como desconhecidos apesar de bem conhecidos, como estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos. Ele não para, né? Ele só continua, só fica pior. Como desconhecidos apesar de bem conhecidos. Nesse contexto, Paulo está falando dele mesmo com essa igreja. Ele é bem conhecido, ele plantou a igreja, ele sempre tem conversa com a igreja, todo mundo conhece Paulo conhece bem a igreja, mas eles estão vivendo como desconhecidos. Eles estão pensando: será que Paulo é realmente isso? Tem essas pessoas entrando com outra mensagem, eu não sei se é verdade. Eles começaram a questionar aqueles que eles conhecem bem por causa da mentira que estão vindo dos outros. E ele é bem conhecido, mas está vivendo como desconhecido. E é uma coisa muito frustrante. Você viver com alguém, conhecendo a pessoa, mostrando sua vida e seu coração para a pessoa, abrindo seu coração, deixando pessoas entrar e ter parte com você. Você começa a amar com amor verdadeiro, um amor
sincero e amando e abrindo seu coração, depois, quando você é rejeitado, vai doer muito mais. Porque essa pessoa te conhece, essa pessoa viu quem você é, o coração que você tem e ainda virou as costas, ainda não quer estar mais com você. Se você já passou por isso, é uma das coisas mais, talvez é a coisa mais difícil no ministério. Sabe que a gente deu nossa vida e ainda foi rejeitado, é muito difícil. É uma das dificuldades que eu tenho passado no ministério que mais doeu para mim. Porque eu tô querendo amar, eu tô querendo abrir meu coração, e tem pessoas que vão entender, vão interpretar isso da forma errada. Como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos. A gente está vivendo, morrendo o tempo todo, né? Morrendo para a carne, morrendo para amar, sendo sacrifícios vivos, mas é nisso que nós vivemos, é isso que nós provamos que temos vida verdadeira, a vida que vem de Deus. Então a gente está sempre morrendo, mas a gente está fazendo isso para viver de verdade. Espancados, mas não mortos. A gente pode sofrer. Paulo está falando da vida dele e ele foi espancado. A gente vai ver uns capítulos aqui mais para frente, a gente vai ver ele falando sobre essas histórias e o que ele passou pro evangelho, que é muito mais do que a gente vai passar, mas ele não morreu porque Deus ainda tinha plano para a vida dele. Versículo 10, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecidos, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Agora que ficou mais legal, né? Entristecidos, com tudo que ele falou aqui, com nossa dificuldade aqui no ministério, nossa dificuldade de viver Jesus no mundo, a gente fica triste, principalmente essa última coisa que falamos de desconhecidos apesar de bem conhecido, morrendo, mas vivendo. Nós somos entristecidos aqui, sendo cooperador de Cristo. As pessoas que rejeitam a mensagem, as pessoas que conhecem a gente, mas vivem como que não, como não conhecem, sendo rejeitado, não é fácil, mas a gente é entristecido, mas sempre alegres, porque não acabou no nosso ministério, não acabou o nosso relacionamento com Deus, não acabou a nossa esperança. No meio da minha dificuldade, eu posso lembrar que Deus ainda me ama. Eu sou filho de Deus, isso nunca vai mudar. As promessas de Deus não mudaram por causa da situação da minha vida. Eu posso ter perseverança mesmo na dificuldade, porque Deus ainda tem um plano. E eu não preciso parar porque eu fui rejeitado. Então eu estou entristecido, mas sempre alegre. Pobres, realmente. Pobres, a gente vivendo como cooperador de Deus, muitas vezes não sabemos de onde vem o dinheiro, não sabemos se vamos ter dinheiro suficiente para o próximo dia, a gente não sabe o que Deus vai fazer para prover para a gente, mas nós temos a oportunidade de enriquecer muitos outros. E viver assim é um sacrifício, mas ao mesmo tempo a gente tem a oportunidade de levar a mensagem mais importante que alguém vai ouvir na sua vida, que vai transformar sua vida toda e sua eternidade. Estamos realmente enriquecendo muitos com a mensagem de Cristo. Então, sim, é difícil, é um sacrifício ser o servo de Deus. A gente vai ter que enfrentar, às vezes, pobreza. Talvez não sempre, talvez nunca. Mas é uma coisa que pode acontecer. Provavelmente você vai sentir em algum momento, sendo servo de Deus. Mas nós estamos enriquecendo muitos outros. Existe. O que Paulo está ensinando para a gente é que a gente tem que ver o que é mais importante. Ele nos ensinou no final de capítulo 4 para pensar nas coisas invisíveis, porque são mais importantes.
Eu preciso parar de focar na minha pobreza e começar a pensar nas coisas eternas. Eu tenho a oportunidade de enriquecer muitos outros espiritualmente. Nada tendo, mas possuindo tudo. Eu gosto disso também. Eu não tenho nada aqui. Às vezes eu penso sobre as coisas que eu tenho, não tenho muita coisa. Eu recebi, alguém me deu uma van, que é muito legal, que é a primeira vez em muito tempo que nós temos um carro que funciona e que é nosso, é da família, né? A gente ficou muito tempo sem carro e a gente não tem casa, a gente não tem quase nada, né? Tudo que tem aqui na casa é da casa. A maior parte das coisas que nós temos em Campo Mourão também é do centro de conferências. O que a gente tem roupa, a gente tem algumas coisas, mas não é muita coisa. Eu não tenho muita coisa, mas eu tenho tudo. Tenho tudo que eu preciso. Eu tenho fé, eu tenho esperança, tenho amor, tenho vida eterna, eu tenho as promessas de Deus, eu tenho as coisas mais importantes que ninguém pode tirar de mim. Eu não preciso ter muitas coisas, eu tenho as coisas mais importantes. Servo de Cristo tem que entender o que é realmente importante e não perder o foco nas coisas que não são tão importantes. Versículo 11, falamos abertamente a vocês, coríntios, e abrimos todo o nosso coração. Eu gosto muito dessa carta porque Paulo fala dessa forma. Ele abre o coração, ele mostra a dificuldade, ele mostra o sofrimento, ele mostra por que ele faz o que ele faz. E nós podemos ver o coração de um servo de Deus. Ele foi um servo de Deus, ele viveu como um servo de Deus e ele abriu o coração para mostrar para a gente o que é ser servo de Deus. E não, eu quero aprender com ele. Então, versículo 12, ele fala, não estamos limitando nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que tem por nós. Numa justa compreensão, falo como a meus filhos. Abram também o coração para nós. Então, agora, depois de explicar o ministério, depois de explicar o que ele passa, o que ele enfrenta como servo de Deus, ele fala, é isso que nós fazemos para levar as boas novas para vocês, para poder ter a oportunidade de servir vocês. É isso que eu preciso viver. Então nós abrimos nossos corações para vocês, a gente abriu nosso coração para falar quem nós somos, eu abri meu coração para ir até vocês, para levar o evangelho, eu fui rejeitado, né? Sacrifiquei tudo para poder ter esse relacionamento com vocês, eu abri meu coração para vocês. Agora meu pedido é que vocês podem abrir o coração para a gente também. Nós não limitamos nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que tem por nós. Falando de novo sobre esses falsos apóstolos que entraram com uma mensagem diferente, que falaram contra Paulo, e eles estão acreditando, eles estão recebendo essa mensagem dos falsos apóstolos. E Paulo fala, por que vocês fecharam o coração para a gente? Olha o sacrifício para poder fazer o que estamos fazendo. Vocês precisam abrir o coração. Paulo está pedindo, está abrindo o coração para falar como ele precisa desse relacionamento, que eles não podem não abrir o coração depois de tudo que eles fizeram. Ele fala como a meus filhos, e parece mesmo, né, que ele está falando com os filhos, ele está mostrando, olha o que eu faço, olha o que eu sou, como vocês são importantes para mim. Vocês precisam abrir o coração, vocês precisam deixar a gente ministrar dessa forma e não receber essas mentiras. Então ele pediu para abrir o coração, e Paulo, tudo que ele faz porque ele ama, porque ele quer alcançar as pessoas. Então
a gente pode ver o coração dele aqui. Vamos terminar bem rápido aqui essa última parte do capítulo. Eu vou ler os últimos 4 versículos. Ele fala: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Belial, não sei. Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separam-se. Diz o Senhor: não toquem em coisas impuras, e eu os receberei, e serei o seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aqui a gente pode aplicar em contextos diferentes essa parte aqui que ele fala, mas ele está falando sobre santidade, né? Ele está falando de ser separado, de não ser como o mundo, de não viver no mundo, mas de viver na luz, não nas trevas, né? No sentido de fazer parte com o mundo. A gente falou sobre a importância de conhecer o mundo, de conhecer a cultura, de saber como levar o evangelho, mas não de participar do mundo, do conhecimento do mundo. A gente viu em capítulo 4 que ele falou sobre o Deus dessa era. Existe uma cultura que vem do inimigo, que vem de Satanás, e a gente tem que saber que isso acontece no mundo. Nós sabemos que Satanás é um mentiroso, ele veio para matar, para destruir, para roubar, e Jesus veio para dar vida e vida plena, né? Então nós precisamos entender essa separação. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, né? A gente não vive desse mesmo pensamento do mundo. A gente está no mundo para conhecer o mundo, para saber como alcançar o mundo, mas a nossa cultura vem de Deus. A gente tem que viver em pureza, a gente tem que viver separado. Ele fala: não se ponham em julgo desigual com descrentes. Então o cristão não deve casar com alguém que não tem Jesus, porque isso vai ser muito difícil viver suas convicções. Ele mostra aqui que o mundo pensa completamente diferente do cristão. Nós temos a cultura de Cristo e não a cultura do mundo. Então, se nós estamos num julgo desigual, a gente tá casado com alguém que pensa diferente, vai dificultar muito a nossa habilidade de viver para Deus no mundo. Então ele fala sobre esse julgo. Isso pode acontecer em casamento, isso pode acontecer se você vai abrir uma empresa junto com alguém que não é de Deus. A pessoa que não é crente vai querer fazer as coisas de um jeito, né, que talvez não seja a forma mais honesta de fazer as coisas. Talvez não vai ter as mesmas convicções, e você não tem como concordar com essas coisas sendo cristão. Você tem que viver né, pagando os impostos, sendo honesto, sendo justo em tudo que faz. Então não vai ser fácil você ter esse julgo desigual e seguir as suas convicções, as coisas que Deus mostra na palavra. Então, se nós temos que viver em pureza, não significa que a gente não pode estar perto do mundo, entender o mundo e caminhar com o mundo. A gente precisa caminhar com as pessoas do mundo, mas a gente não pode estar vivendo em julgo desigual, fazendo parte com o mundo, né? A gente tem que sacrificar essas coisas. O que tem em comum a justiça e a maldade? Se estamos com um julgo desigual, a gente está vivendo com pessoas que estão indo atrás de maldade quando nós estamos buscando justiça.
não é possível. Então, a gente precisa colocar Jesus em primeiro lugar, nós precisamos viver em santidade, nós precisamos estar separado daqueles que querem viver de outro jeito. Não que a gente não vai ser amigo dele, não que a gente não vai alcançar eles com as boas novas, a gente precisa fazer isso. O que a gente não pode fazer é ter um jugo desigual. A gente não pode entrar em negócio com essas pessoas, casar com alguém que não pensa da mesma forma, mas alcançar sim, ter amizade sim, sair para fazer alguma coisa sim, porque a gente tem que procurar a oportunidade de alcançar as pessoas, mas não um julgo desigual. Esse é o cuidado que nós temos que ter. Então, não dar oportunidade para essas pessoas que estão do mundo, que têm esse pensamento diferente, ter a oportunidade de decidir como eu preciso viver minha vida. Eu posso ter relacionamento, eu posso amar, eu posso ser amigo, mas eu não posso dar a oportunidade que eles precisam falar que eu preciso seguir a cultura das trevas. E eu não posso aceitar isso, porque o inimigo quer fazer isso para tirar nosso poder. Então, ele fala: saiam do meio dele, separam-se, não toquem em coisas impuras e eu os receberei. Nós temos que olhar para Deus primeiro e ser da cultura de Deus, ser separado dessas coisas do mundo. E Deus vai ser nosso Pai, nós somos filhos e filhas do Deus Todo-Poderoso. E essa é a coisa principal para a gente. Não estamos procurando ser aceito pelas pessoas. Sim, temos relacionamento com as pessoas, mas para viver nossas convicções, para viver o chamado de um servo de Deus que a gente viu aqui no capítulo, nós precisamos viver diferente do mundo. Então, não posso deixar ninguém tirar essa liberdade que eu tenho para viver como Jesus. Então, isso foi capítulo 6, capítulo muito bom, que também não foi tão fácil, mas amém. Vamos parar aqui, depois a gente volta para capítulo 7. Deus abençoe.